Hoje, o nosso Neuropod vai ser um assunto bem legal, porque eu acho não, faz parte da formação do médico, de uma forma geral, se atentar muito à anamnese. A gente procura saber um pouco sobre a saúde materna, sobre a saúde do pai, sobre o ambiente, né, onde esses pais vivem, onde essa criança vive, sobre a gestação em si, e sobre também o nascimento, como é que foi o mecanismo desse nascimento. E baseado nisso, a gente trouxe hoje o Dr. Marlos, porque ele consegue ser bivolt, entendeu? Excelente neurologista infantil e trabalha também na UTI neonatal, e eu acho que isso vai agregar, tenho certeza, vai agregar muito hoje o episódio de hoje, porque a gente tem que se atentar a esses fatores, uma vez que a gente pode estar onerando um sistema de saúde com uma pesquisa genética que por muitas vezes não faz sentido, porque na verdade existe uma causa subjacente. Então vamos lá. Marlos, já são 19 horas e somos quase que londrinos. Gostaria que você se apresentasse, tá? Contar um pouco da tua história para a gente poder começar o nosso Neuropod. Primeiro eu quero agradecer a Nid pelo convite. É a primeira vez que eu faço uma live pelo Instagram, então para mim é uma novidade. Então tem uma parte aí de novidade, acho que é bom, uma experiência nova, diferente, a gente tem que integrar as novas tecnologias. Você me conhece, você sabe que eu sou muito afeito à questão tecnológica, né? Eu uso isso há muito tempo, mas Instagram, eu confesso que eu nunca fiz. Mas é uma ferramenta maravilhosa hoje em dia para difundir informação e discutir pontos tão importantes, né? E esse teu trabalho tem tentado fazer isso, né? Trazer ciência, trazer o que tem de efetivo na literatura, discutir os pontos, tirar dúvida das pessoas. Acho que esse que é o ponto que a gente tem que lembrar. Então, como a Nídia me apresentou, meu nome é Marlos, eu sou médico neurologista infantil lá da UFRJ, eu estou na UFRJ há muito tempo, na verdade minha formação toda foi na UFRJ. Então, eu fiz graduação, fiz as 2 residências de pediatria e de neurologia infantil, tenho mestrado, doutorado, tudo na UFRJ. E sou funcionário hoje, sou médico estatutário da UFRJ. Atualmente, eu chefio o serviço de neurologia infantil, que é um serviço que eu tenho muito, muito orgulho de fazer parte. Toda a minha formação veio dali das mestres que construíram aquele serviço. E hoje eu tenho eu tenho muito prazer em dizer que eu lidero um pouquinho aquele serviço ali, tem colegas fantásticos e você faz parte da nossa equipe. Mas já tive pessoas também maravilhosas que já fizeram parte, que infelizmente não fazem mais parte e que acho que a gente foi construindo aos poucos. E uma das coisas que eu tenho muito orgulho também é de formar novos neurologistas infantis. Uma das nossas missões, além da gente ter uma excelência de assistência em relação aos pacientes, é a formação do neurologista infantil, né? A gente tem 4 residentes formados por ano, quer dizer, 4 novos neurologistas infantis formados por ano, além de especialização, que a gente também tem lá no nosso setor. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, na verdade, em criar esses profissionais que cada vez estão mais demandados, têm mais necessidade. A gente sabe o quanto é necessário, o quanto é difícil ainda o acesso ao neurologista infantil por parte de tantas crianças que precisam atualmente, seja no sistema público, seja no sistema privado, ambos. A dificuldade acontece em ambos, não é uma exclusividade do sistema público. Em determinadas situações, até o público às vezes é mais rápido que o privado, por incrível que pareça. Sim. Então, esse compromisso que eu tenho com os meus residentes, você falou que eu sou mestre de muitos, né? Ouvi você falando, talvez vem disso, né? Porque na verdade eu fui preceptor e chefe de muitos que hoje estão formados e que eu estou vendo aqui que muita gente está, inclusive na sala, eu fico muito feliz de ver todo mundo. E me coloco à disposição para a gente conversar. A neonatologia sempre foi uma paixão minha. Eu, na verdade, sempre trabalhei muito diretamente com o pessoal da neonatal. Eu trabalhei durante muitos anos em UTIs neonatais, inclusive particulares e públicas, né, como plantonista. Hoje, eu estou lotado na maternidade escola, que é uma instituição que pertence ao FRJ, fica ali em Laranjeiras. E a maternidade escola também tem um compromisso seríssimo com o ensino, com a formação profissional. É uma instituição tão importante quanto o IPTMG. E lá hoje eu lido muito com pesquisa de algumas crianças que a gente acompanha de risco. Eu também faço o acompanhamento dessas crianças na avaliação neuropediatra. Eu estou envolvido no ensino, no mestrado. Então, assim,
dentro da área acadêmica, de pesquisa e de assistência, que é a tríade básica da universidade, né? Então, com a minha experiência no Natal, o que eu vejo no follow-up, que é o acompanhamento dessas crianças, né, que a gente chama follow-up, aquilo que é aquele ambulatório especializado de crianças de risco, né, que a gente acompanha, eu tenho uma certa experiência com essas situações e eu fico à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre essas situações, o que as pessoas quiserem saber. Com certeza. E já temos aqui uma gratidão que eu já tenho que passar para você. Ó. Boa noite. Muito grata ao senhor. A Lilian Marques. Meu filho foi diagnosticado com Middelfischer, onde estávamos desesperados, sem saber o que ele tinha. Meu filho estava sem andar e hoje está perfeito. Muito obrigada. Mais que merecido, gente. Fato. Mas assim, aproveitando assim... manda os carinhos para a Lilian. Ó... Aproveitando, assim, que você falou sobre a questão do seu trabalho, né? Que é um trabalho que eu acho muito interessante você vivenciar esses dois aspectos aí da infância. Você pegar ali aquela criança numa unidade de terapia intensiva neonatal, né? E a partir daquilo, como um neurologista infantil, poder mais ou menos avaliar quais são os riscos no futuro. Mas a maternidade que você trabalha, Marlos, assim, eu entendo que é uma maternidade de alto risco, né? Você poderia explicar para as pessoas que não sabem, e também para as que já sabem, mas talvez falta alguma informação, o que significa estar numa maternidade de alto risco? Qual o perfil clínico? Então, a maternidade de alto risco é aquela maternidade onde você vai ter tanto gestantes quanto fetos ou bebês futuros, né, que nascerão com algum risco ou alguma doença, né? Então, por exemplo, lá tem ambulatórios específicos de gestantes, por exemplo, gestantes com cursam com hipertensão, né, ou já são hipertensas ou desenvolvem a doença hipertensiva da gravidez, gestantes diabéticas, gemelaridade, né, porque a gemelaridade sabe que é muito fofo ver gemelar, mas existem riscos inerentes à gemelaridade. Inclusive, a gente já teve lá trigemelares, 4 gemelares, então a gente tem um ambulatório muito forte. A gente é uma das poucas unidades do Rio de Janeiro que acompanha a gestação mono-humano, né, que é monocoreônica e monoamniótica, que são aqueles gêmeos perfeitos, né, onde, na verdade, eles estão envoltos na mesma membrana amniótica, né, então, na verdade, ele foi uma célula única que gerou dois fetos, né, então, é uma gestação que tem alguns cuidados especiais e a gente é um dos centros de referência no Rio de Janeiro. Além disso, a gente tem o que a gente chama de medicina fetal. O que é medicina fetal? São mães que fazem seus pré-natais no sistema primário de saúde, né, nos postos de saúde, na clínica da família, que é o que inicialmente essas mães devem ser referenciadas, mas que durante o ultrassom se detecta alguma malformação nos bebês, né, seja uma malformação cardíaca, cerebral, ou às vezes no trato geniturinário, ou qualquer outro local do organismo. Então é encaminhada para um setor específico, onde existe uma equipe de obstetrícia, né, que eles têm uma experiência em relação a esses casos, né, às vezes genéticas, por exemplo, também são encaminhados e faz um acompanhamento específico dessa gestante. Então, a gente sabe, e é nesse momento que a gente tem muita comunicação com a obstetrícia lá do hospital, né? Porque, na verdade, esses casos são discutidos antes do nascimento. Então, muitos dos casos que nascem lá, de bebês que têm malformações, né, que são bebês de risco, eles são discutidos com a gente previamente. Por quê? Porque é um bebê que vai requerer algum tipo de cuidado especial, né? A gente sabe que é um bebê que vai ser internado na UTI neonatal, é um bebê que mortalidade, é um bebê que tem risco de ficar com algum tipo de sequela se a gente não fizer algum tipo de intervenção mais adequada, né? Às vezes ele precisa de algum tipo de assistência cardiológica, exame de imagem, transferência para algum outro hospital para fazer algum tipo de exame complementar. Então, tudo faz com que a gente tenha essa comunicação prévia, né, antes do nascimento do bebê, para se programar o melhor possível e ter a melhor assistência possível para esse bebê. Ótimo. E assim, Marlos, você falou, dentre os fatores, você falou sobre a prematuridade. Eu sinto que uma das dúvidas, uma das grandes dúvidas, ou uma das dificuldades de associar qual a relevância da pergunta que a gente faz para o pai, para a mãe, para quem lida com a criança que vem na consulta, é sobre idade gestacional. E uma crítica até que eu faço, eu sei que isso não acontece na maternidade escola, como não acontece em outras, mas não é infrequente a gente pegar cartão de vacina, cujo aqueles dados de idade gestacional, peso, perímetro cefálico, as dimensões do bebê de uma forma geral, naqueles campos aquilo não está preenchido. Você tinha como explicar um pouquinho para o pessoal
o que define ser um recém-nascido prematuro, ser um recém-nascido que nasceu no tempo certo, a gente chama de a termo, e um recém-nascido pós-termo? Então, o prematuro, na verdade, a gente conta pela idade estacional, né? A idade estacional que é de gestação, né? As semanas de gestação, a gente tem algumas formas de estimar quantas semanas a gestante já está correndo a gestação dela, né? Uma das formas mais clássicas e ainda muito utilizada é a data da última menstruação da mãe, né? Isso é uma das formas, assim, que é um dado de anamnese. Muitas vezes a gente não tem esse dado, às vezes a mãe não lembra bem a data, então tem uma incerteza. Então, mas quando ela tem a certeza, é um dado assim que traz uma precisão ainda muito boa, né? Apesar de ser um dado simples, que a gente faz uma conta muito simples, é um dado muito importante para a gente conseguir, por isso aí a importância de se detectar, às vezes, mais precocemente a gravidez e fazer o pré-natal o mais cedo possível. Quanto mais próximo da data da última menstruação, mais fácil a gente lembrar. Sim, com certeza. Ultrassom do primeiro trimestre, né? Que a gente também consegue, a partir do primeiro ultrassom que a gente faz logo no início da gestação, a gente consegue estimar, o obstetra consegue estimar a idade estacional. Ótimo. Ultrassom, mais fácil de estimar, e quanto mais tarde, mais difícil de estimar. Então, Entendi. por isso, a ação desse primeiro, lá do início do pré-natal, então a gente fazia logo no início, primeiro, segundo, terceiro mês, no máximo, ele tem uma importância muito grande, principalmente ali no primeiro para o segundo mês, que geralmente no primeiro mês a mãe não sabe ainda que está grávida, muitas vezes. Quando ela já descobre fazer esse seu primeiro ultrassom, aí nesse momento a gente consegue estimar bem a idade estacional. Ótimo. A forma, que é a forma que traz um pouco de resultado um pouco mais conflitante, mas ainda é muito utilizado, é o exame físico quando o bebê nasce. Ele tem uma série de características do bebê que a gente examina, tem um exame neurológico, faz parte, que a gente consegue estimar pelo exame físico com a idade estacional. E a partir dessa estimativa, né, a gente tem a estimativa lá, né, a gente tem, o bebê tem tantas semanas de gestação, a gente consegue classificar quanto a prematuridade, ou o bebê que a gente chama de nascido a termo, que seria o tempo mais adequado de nascimento, ou pós-termo, quando ele passa esse tempo. Então, um prematuro é aquele bebê que tem menos de 37 semanas. Então, até 36 semanas e 6 dias, a gente considera como prematuro. Sim. 36 Sim. até 42, a termo. E pós-42, pós-termo. Hoje, o pós-termo é muito difícil a gente ver. Tá? Hoje, graças a Deus, assim, eu tenho sentido que a assistência pré-natal, nesse sentido, tem melhorado muito. Porque e muitas das mães, na verdade, entram em trabalho de parto muito antes desse período. Então, é difícil pós-termo, tá? Mas o prematuro ainda é uma realidade, tá? É uma realidade porque o que acontece? A prematuridade, né? Por que o neném nasce antes? Né? Por uma série de fatores, muitas vezes fatores maternos, e esses fatores maternos que a gente consegue prevenir mais mal ou bem através do pré-natal. Então, daí a importância, de novo, do pré-natal. Exato. Para você ter uma ideia, Nídia, assim, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, estima que mais ou menos por ano nascem 30 milhões de prematuros, por ano. Isso no mundo. No Brasil, a taxa de prematuridade é de 11,5%. A gente nasce mais ou menos no Brasil 3 milhões de bebês por ano. Então, a gente está falando aí de 345 mil prematuros por ano. Então, é uma população muito grande, muito grande. E a gente sabe que a prematuridade é uma causa de mortalidade neonatal, de possibilidade de sequelas futuras, principalmente neurológicas. Então, a gente sabe que a prematuridade é uma situação que a gente tem que olhar com um olhar muito carinhoso, tentar o máximo possível, porque é a partir da prevenção da prematuridade que a gente diminui essas taxas. Né? É claro que existe hoje, a neonatologia avançou muito, e a gente tem uma série de cuidados muito bons hoje em relação à prematuridade. Né? A gente consegue que o bebê sobreviva e tenha uma vida muito boa e pouquíssimo sequela, cuidando desses bebês com a tecnologia que a gente tem hoje. Né? Os cuidados... Sim. A melhor maneira ainda de evitar qualquer tipo de sequela ou a mortalidade relacionada à prematuridade é ainda não ter a prematuridade. Então, se alguém perguntar, a melhor maneira de evitar que a gente tenha problemas decorrentes da prematuridade é não ter prematuridade. Não ter prematuridade. Ter só aqueles bebês que realmente daquelas mães que não tem jeito, mesmo sendo cuidado, vai acontecer. Mas existem muitos casos que, na verdade, a prematuridade decorre de um diagnóstico, às vezes, de uma doença materna, né? Alguma coisa que a mãe tem que ela não faz diagnóstico, não acompanha bem, e acaba nascendo um bebê prematuro. Não, e isso, Marlos, assim, com muita frequência a gente vive isso no consultório, com muita frequência a gente vive isso também no SUS, né? Que
a gente cansa de observar mães assim, não, não, ele nasceu com 35 semanas. Tá, e como é que foi esse cuidado? Foi acompanhado bem a glicose, né, no sangue do bebê, no sanguinho do bebê? E muitas das vezes você se recorda, não, doutora. E a gente só falando que abaixo de 37 semanas, né, é considerado prematuro e que o quanto isso no futuro pode impactar no desenvolvimento. Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente trazer conhecimento para os futuros papais, futuras mamães, futuras vovós e vovôs, com relação à cobrança dessas informações após o nascimento do bebê, né? E também trazer uma consciência para essa família do quão importante o processo do pré-natal seja. Porque nem todo mundo tem acesso ao pré-natal como deveria ser. Mas eu acho que a partir do momento que a gente consegue aprender a questionar, doutor, isso tá certo? Doutor, eu não tinha que fazer uns exames aí para ver infecção? Eu acho que isso é a melhor forma, né? Você mostrar conhecimento, é a melhor forma de você modificar também um pouco dessa estrutura. E indo no ensejo do que você disse aí, que na maternidade escola você vê vários casos distintos, né? E o quão importante, o quão preparada a maternidade escola é. Me fala uma coisa. O que você percebe assim, de maior frequência dentro dos problemas maternos, dentro dos problemas gestacionais e dentro dos problemas de nascimento? Assim, o que você vê de mais frequente para a gente poder entender um pouco o que está acontecendo com todas essas crianças aí em termos de desenvolvimento? Então, assim, em termos de questão materna, o que a gente observa, principalmente a hipertensão materna, seja aquela mãe que é hipertensa já cronicamente, né, e durante a gestação ela tem que ter um cuidado especial, seja a situação que a mãe é diabética, que é outro fator de risco, né, então a mãe com diabetes ela tem que ter um acompanhamento muito preciso durante a gestação, porque ela tem que controlar a glicemia dela, então ela muitas vezes vai ter que fazer uma dieta adequada, às vezes ela tem que usar insulina, né, e a própria diabetes é um fator de risco também para o bebê e para a prematuridade, para outras situações. A gemelaridade é uma causa importantíssima de prematuridade, né? Porque dificilmente mães gemelares conseguem manter a sua gestação até o termo, né? Passar de 37 semanas, o que a gente normalmente vê nascerem prematuros por conta justamente do crescimento. A gente tem ali 2 ou mais fetos dentro do espaço uterino, então, na verdade, o útero tem uma limitação mesmo, né? Então, com a distensão do útero, a presença de 2 ou mais faz com que antes de 37 semanas a mãe entre em trabalho de parto. E como muitas vezes o trabalho de parto não é adequado para a gemelaridade, tem que fazer uma cesárea por conta da gemelaridade, por conta da posição dos bebês, então muitas vezes se interrompe já um pouco antes mesmo para prevenir qualquer intercorrência em relação ao nascimento desses bebês. Entendi. Outro ponto são as doenças do próprio feto, né? Então, assim, a gente detecta alguma malformação congênita, isso também é uma causa, às vezes de própria prematuridade. Os gemelares mesmo têm algumas complicações, às vezes um gemelar rouba um pouco o sangue do outro, que a gente chama de transfusão feto-fetal. Então um fica crescendo muito, o outro fica muito pequenininho. Sim. Isso acontece na placenta, isso é uma patologia que acontece. Então se o bebê muito pequenininho sofrer muito e o grande estiver roubando muito, às vezes tem que interromper antes, senão aquele bebê pequenininho pode morrer intraútero. Então, situações que acontecem. É claro que existem também outras situações que são importantes a gente lembrar na gestação e que isso vai fazer parte do pré-natal, né? Por exemplo, o uso do álcool, tabagismo, né? Drogas ilícitas, de uma forma geral, a gente ainda vê, né, algumas mães que fazem uso de cocaína, de maconha, né, algumas drogas que a gente sabe que tem repercussão tanto na saúde da própria mãe quanto do seu bebê, que ali tem informação, né? A utilização de alguns medicamentos, né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar amplo. Então, pré-natal é cuidar da mãe. Eu gosto, Anise, muito de falar assim na maternidade, toda vez que eu lido com um residente, não só da neurologia, mas de pediatria, de neonatologia, e equipes multiprofissionais, né, outros profissionais da área, eu sempre gosto de falar muito que o cuidado, eu sempre faço uma pergunta, né? Assim, quando que começa o cuidado da criança? E a maior parte das pessoas fala, logo no nascimento, o pediatra tem que estar presente no nascimento. Eu concordo, mas na verdade o cuidado da criança acontece no pré-natal. Ele se inicia no pré-natal, né? Então, quando agricultura, que é o cuidar da criança, né, que é você cuidar ver se a criança está bem. Na verdade, o feto que já está em formação já é a criança. Então, a gente já tem que ter um olhar sobre esse bebê. Então, hoje existe até uma designação muito interessante, que a literatura fala muito sobre isso, dos 1000 primeiros dias de vida.
né? O que seriam os 1000 primeiros dias de vida? Eles são essenciais em relação ao desenvolvimento desses bebês, como essas crianças vão ser lá na frente, em termos de saúde mental, saúde comportamental, capacidade cognitiva, emocional, tudo isso tem relação com esses 1000 primeiros dias. Sim. O que são 1000 primeiros dias? A gente vai contar os 270 dias da gestação mais os 2 primeiros anos. Se a gente somar, vai dar mais ou menos 1000 dias. Então, a gente mostra, o que quer dizer com isso? Que esse período de gestação mais os 2 primeiros anos de vida é um período crucial no que se diz respeito ao desenvolvimento. Então, qualquer ocorrência que acontecer nesse período pode ter sequelas futuras e, às vezes, para a vida toda. Então, a gente está falando isso desde o início da gestação. Então, a gente tem que incluir o pré-natal, a gente tem que incluir a gestante. Então, lembrar que essa gestante tem que estar saudável, ela tem que ter direito ao acompanhamento pré-natal, à realização dos exames, do ultrassom. Ela tem uma gestação boa, a gente sabe o quanto hoje a questão emocional, as doenças maternas, a própria depressão materna tem relação hoje no desenvolvimento desses bebês lá no futuro, né? Então, a gente está falando de uma questão ambiental, o quanto o ambiente hoje tem um fator decisivo sobre essas crianças. Porque hoje muito se fala de gene, né? Tudo é muito... A genética nos ajuda muito, sem dúvida nenhuma. Eu adoro, inclusive, estudar genética. Mas a genética, a gente tem que entender que genes, eles realmente estão ali, eles podem determinar muitas doenças, mas muitos dos genes, hoje que a literatura mostra, que eles, na verdade, eles precisam de fatores ambientais para que determinadas situações não muito adequadas aconteçam, né? Então, é como se fosse um desligar e um ligar de determinados genes, né? Então, um ligar e desligar de acordo com o meio onde a criança e a mãe estão inseridos. Então, se essa mãe tem um ambiente de violência, né, um ambiente de não adequado durante a gestação, né, ela não tem uma gestação adequada em termos psíquicos, mentais, emocionais, isso com certeza tem relação com o desenvolvimento. E você falou muito sobre a questão ambiental e revendo um pouco, lendo, a gente fala muito sobre tabagismo, né? É óbvio que tabagismo não é uma coisa boa, diminui o fluxo placentário, o bebezinho ele vai sofrer, ele não vai se desenvolver como ele deveria. Mas um fato muito importante que, assim, as pessoas às vezes perguntam, falam assim, doutora, mas eu não fumei, só meu marido que fuma. A gente tem que entender que o tabagismo passivo, ele é difícil ainda de ser mais pesquisado, mas alguns estudos já mostraram que sim, existe uma correlação com o tabagismo passivo e, pasmem, o risco para transtorno do espectro autista. Então, assim, manter um ambiente saudável, né, Marlos, envolve essa questão emocional, envolve a questão, a integridade física também dessa mãe, mas envolve também o contato com alguns poluentes, né? Poluentes, por exemplo, até mesmo ambientais usuais, como monóxido de carbono, como, por exemplo, também pessoas que trabalham em agricultura, né? Eu trabalho em Friburgo e eu sei que muitas mães, muitos pais trabalham com pesticidas, né? E que pesticidas são também fatores que podem impactar no desenvolvimento das crianças. Então, acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Uma coisa também que você falou, uso de medicamento materno. Quantas vezes, né, Marlos, a gente pensa assim, poxa, a gente está diante de uma menina, de uma adolescente, né? E que descobre uma epilepsia ou que tem uma epilepsia que não existe uma programação tão cedo para tirar a medicação. E a gente se depara com a seguinte pergunta: como tratar uma mulher, uma futura mulher, que pode sim vir a engravidar no futuro? Isso também, gente, é uma coisa muito importante da gente sempre pensar, a gente que prescreve, né? E, ao mesmo tempo, enquanto a gente faz uma anamnese, tem medicamentos, gente, que não podem ser utilizados durante a gestação. Eu vou falar de básico, paracetamol. Então, cabe ao obstetra se alientar as medicações que podem gerar risco ao desenvolvimento do sistema nervoso central da criança e também de outros órgãos-alvo, tá? E a gente, né, Marlos, a gente sempre fala sobre muitos anticonvulsivantes que não podem ser usados. Eu vi também uma associação, um cuidado que se deve ter com o uso também de ansiolíticos, remédios para ansiedade também na gestação. Então, mamães futuras, papais futuros,
Precisa usar um medicamento? Pergunta bem se isso não vai afetar o desenvolvimento do bebê. Óbvio que a mãe tem que ser cuidada, como o Marlos falou, saúde mental é importante, mas a gente também tem que ter esse instrumento em mãos, o conhecimento, e fazer a pergunta certa no momento certo. A gente está falando de pré-natal, que é muito importante, mas a gente tem que lembrar antes da mulher ficar grávida. Né? Exatamente. Ela merece educação sexual, reprodutiva, né, acesso à informação. Tudo isso faz muita diferença, porque muitas das vezes essa mãe, essa mulher em idade fértil, ela não tem informação, então ela demora para descobrir que está grávida, né? Ela não sabe que está grávida, ela começa o pré-natal tarde, ela se expõe a fatores ambientais, como você falou. Então, às vezes, por exemplo, você falou de pesticida, que questões de poluição ambiental são bem importantes para várias doenças neurológicas. Às vezes o pai trabalha e leva para casa a poluição e tem contato com a mãe. Exato. A gente tem que lembrar que o espermatozoide do pai tem gene. Então, assim, e dependendo dos genes ali do espermatozoide do pai, vai fazer parte ali dos genes do bebê, né? Porque o bebê é uma junção de genes do papai e da mamãe. Então, assim, na verdade, o pai, né, a pessoa que está ali do lado, ele tem tantas facetas de importância para essa gestação e para esse bebê, que o cuidado, ele é binômio, na verdade, né? É o pai, mãe e o feto que ele está se desenvolvendo. Então, na verdade, a gente tem que pensar. E lembrar que, como você falou, a anamnese, a gente tem que lembrar que muitas famílias no Brasil, a formação familiar não é só do papai e da mamãe. Tem a vovó, às vezes, morando junto, tem a tia, tem outras pessoas familiares. Às vezes as pessoas dividem o mesmo quintal, tem uma intimidade muito grande. Então, a gente tem que perguntar sobre isso, né? Questões sociais, de família, de coabitação, né? Para a gente tentar estipular quais são os riscos ambientais que existem ali em torno daquela pessoa. O bairro, né, a violência no bairro, hoje tantos bairros violentos, a gente passando por essa semana, essas situações que estão se passando, né, o que isso pode impactar também nessa gestante que mora, às vezes, em locais de risco no Rio de Janeiro. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração e tentar ser minimizado. É claro que a gente não consegue tirar tudo, de todos os fatores de risco. Tem um padrão de vida muito alto, mora num bairro nobre, ela vai provavelmente passar por alguma situação de risco, todos passamos, todos os dias, mas o que a gente conseguir minimizar, essa que é a questão, né? Então, o que eu consigo minimizar, o que eu consigo evitar, eu vou tentar fazer. Aquilo que eu não consigo, eu vou ter que enfrentar, mas aquilo que eu consigo evitar, dá para tentar fazer. É ótimo. E assim, remetendo, você falou sobre a questão família, né? Família, bicho, gato... Isso também a gente tem que se atentar. E vou aproveitar o gancho, Marlos. Infecções congênitas. É outra dúvida. Eu já vi e te falo assim, infelizmente, alguns casos. Mamãe, papai, mamãe, a senhora fez os examezinhos durante a gravidez? Fiz, doutora, tudo normal. Aí, tá, mas trouxe o cartãozinho de gestante? Aí traz uma outra consulta. Quando eu me deparo com aquele cartão, eu me choco com a realidade, às vezes, de sinais que mostram que houve uma infecção aguda durante a gestação. E a gente sabe que tem alguns bichinhos, a gente vai usar a palavra patógenos, que são muito perigosos no desenvolvimento do bebê. Você poderia passar um pouquinho da experiência desses patógenos, desses bichinhos? Então, existem várias infecções que, na verdade, fazem parte, né, do pré-natal completo, um pré-natal adequado. A gente, na verdade, tem que fazer uma busca ativa. O que é uma busca ativa? Mesmo na ausência de sintomas, a mãe não tem nenhum sinal de infecção, eu tenho que solicitar a pesquisa da presença desses chamados patógenos, né, que são esses seres microscópicos aí que podem causar determinadas doenças, infecções nessa mãe e que tem uma possibilidade de se passar para o bebê que está lá em formação. Então, vamos dar um exemplo que tem alguns anos que aconteceu e que chamou muita atenção de todo mundo e todo mundo lembra, que foi o Zika vírus. Né? O Zika vírus é um vírus que é transmitido a partir de um mosquito, né? Ele faz parte das arboviroses, assim como tem a dengue, a chikungunya, né? O vírus da Zika é um vírus que é transmitido por mosquito. Dá uma doença muito branda na maior parte das pessoas, uma doença muito boba, que às vezes até nem tem muito sintoma, a pessoa nem dá muita importância, mas que naquela época a gente viu que esse vírus, a mãe infectada, ele conseguia entrar lá dentro do feto e ele tinha o que a gente chama de tropismo. O que é tropismo? É a atração. Ele é atraído pelo tecido cerebral.
Então, daí que veio a questão das microcefalias que aconteceram, né? Então, aí é um exemplo que ficou muito marcado aqui na nossa história do Brasil, né? Porque a gente foi um dos países que mais teve caso no mundo. Então, chama a nossa atenção o fato de que vírus, bactérias, protozoários, existem várias infecções que a gente tem que buscar ativamente. Então, quais são as doenças que a gente tem que buscar ativamente na mãe, mesmo quando ela não tem sintoma? O vírus do HIV... Anotem, pode falar. gente. Anotem para o futuro. Fala aí, chefe. Vírus do HIV, sífilis é muito prevalente no nosso ambiente. No Brasil, em especial no Rio de Janeiro, hoje de manhã eu estive num simpósio da maternidade escola, conversando sobre segurança, né, do bebê no momento do nascimento e repercussões futuras. E a gente estava falando o quanto a sífilis ainda é presente, o quanto tem que ter o cuidado de fazer o diagnóstico, ver se passou para o bebê, se o bebê tem que ser tratado. E lembrar que a sífilis pode dar lesão neurológica, tá? Então, o patógeno, né, o que causa a sífilis, ele pode entrar lá no cérebro e causar uma inflamação, então isso é bem importante, tá? Toxoplasmose, citomegalovírus, herpes, rubéola, então HTLV, que é um outro vírus também, né, que é uma das poucas contraindicações do aleitamento materno, junto com o HIV. Então, daí a importância de ser pesquisado e que pode causar também diversas doenças neurológicas. Então, existe uma série de exames que tem relação com infecções maternas, que a gente sabe que pode ter repercussões tanto na mãe, quanto e principalmente nos bebês de informação, e que podem gerar algumas malformações, algumas sequelas neurológicas. Então, tem que ser pesquisado. E por que tem importância de ser pesquisado? Porque, a depender do que você detectar, você tem tratamento específico. Então, vamos imaginar uma mãe que a gente faz diagnóstico de sífilis durante a gestação. Sífilis tem tratamento. A mãe tem controle. O bebê não fica praticamente sem risco de contrair sífilis. Então, isso é fantástico. Hoje, o próprio HIV, gente, muitas mães HIV positivas têm bebês e esses bebês são negativos. Uma vez que elas têm um tratamento adequado, acompanhamento adequado, a carga viral, que é o quanto tem de vírus HIV circulante no sangue, né? Com o tratamento hoje em dia, eles conseguem zerar essa carga viral. A pessoa não chega a curar, mas fica com uma carga viral praticamente zerada. E isso é o ambiente mais propício possível para esses bebês nascerem e não serem infectados pelo HIV, que a gente está falando de uma doença crônica, que tem relação com outras complicações, inclusive neurológicas também. Então, olha que fantástico, a gente tem um arsenal inteiro de tratamento de várias doenças, que não foi o que aconteceu com o Zika, que infelizmente o vírus da Zika a gente não tem um tratamento específico, por isso aconteceu o que aconteceu, mas muitas dessas infecções têm tratamento, e mesmo naquelas que não têm, como o HTLV que eu falei, existem cuidados que podem ser oferecidos à mãe. Então, quer dizer, eu tenho uma situação, uma infecção que a mãe tem, que eu fiz o diagnóstico, não tenho tratamento específico, mas eu consigo ofertar a essa mãe, a esse bebê, alguns cuidados para evitar que esse bebê se infecte por aquele patógeno. Por exemplo, a via de parto, né? Vamos imaginar o herpes genital, né? A mãe tem uma lesão herpética lá na vagina, na hora do nascimento, o bebê não pode nascer de parto transvaginal. É uma indicação de cesárea, porque o risco muito alto de se transmitir para o bebê. E o vírus da herpes na gente, no adulto saudável, né, que não tem nenhum problema de imunidade, ele é um vírus relativamente bobo. A gente não consegue curar totalmente, mas ele é bobo. Para o bebê, ele pode ser catastrófico. Ele pode fazer uma lesão cerebral gravíssima. Então, ó, antes a gente fazer o diagnóstico, isso é uma coisa que parece muito boba no adulto, na gestante, e que, na verdade, para o bebê faz toda a diferença. Então, apesar de a gente não fazer, às vezes, o tratamento, ou fazer um tratamento só local, por exemplo, do herpes da mãe, mas eu posso decidir a via de parto. E uma coisa que se institui hoje fazer cesárea, né, para diminuir o risco de exposição sanguínea da mãe e diminuir a chance de contágio. Então, a questão do aleitamento materno que eu comentei. Então, existem medidas protetivas desse bebê, medidas além do tratamento da infecção, que vão diminuir as possibilidades de bebê ter infecção e de ter algum tipo de sequela. Por isso é muito importante fazer essa busca ativa. Quer dizer, o que é busca ativa? Independente da mãe ter sintoma infeccioso, ela pode estar saudável, uma gestante ótima, sem sintoma nenhum, só tem aqueles sintomas normais lá da gestação, mas ela tem que fazer exames em busca, mesmo sem sintoma. Tem que fazer exames todas e lembrando, eles devem ser repetidos. Isso aí. Segundo e terceiro trimestre. Então, pelo menos 3 momentos da gestação devem ser colhidos. Isso aí. E, Marlos, assim, uma das coisas que eu vi buscando um pouco sobre esse assunto, né? Que é um assunto muito amplo, diverso.
que o CMV, dentre assim, os que já vinham sendo pesquisados, é o que mais assim consegue ter uma relação mais próxima com o impacto no desenvolvimento mesmo cognitivo, incluindo no TEA, né? E não é um vírus, assim, deveria ser, mas acaba ainda não sendo um vírus que é extensamente e rotineiramente pesquisado e acompanhado durante a gestação. Eu já peguei alguns cartões, assim, de gestante. Digo a você que eu acho que mais, infelizmente, pelo SUS, tá? Que os não fizeram a sorologia para citomegalovírus em momento nenhum da gestação. Isso me preocupa muito, porque a gente sabe o quão grave esse vírus é, o quão grave esse vírus é neurotrópico, como você falou, tem tropismo pelo sistema nervoso central, e o quão ele causa danos, estragos que são irreversíveis, né? E você falou de muitos vírus, mas recentemente teve um, ainda está tendo, mas uma situação pandêmica que a gente não gosta nem de falar, igual o Voldemort do Harry Potter. Aquele que é mencionado. O Covid, assim. Qual foi a experiência, ou qual está sendo a experiência na história de mães, de gestantes, que tiveram contato, né, com o vírus Covid na gestação? Você tem alguma coisa para falar para a gente sobre isso? Durante a pandemia, a gente, na verdade, foi criando vários protocolos e eles foram mudando ao longo do tempo, né? Como aconteceu em todos os lugares da pandemia, né? Na verdade, no início a gente estava muito perdido do que estava acontecendo, a gente sabia que era uma doença respiratória, altamente contagiosa e que poderia levar uma letalidade a uma parte da população, e especialmente a gestante parecia ser uma população de risco, né? Então, e foi instituído, né, em muitos lugares o afastamento das gestantes dos seus lugares de trabalho, né? Então, durante a pandemia, muitas gestantes não puderam trabalhar nos seus locais de trabalho, tiveram que fazer home office ou trabalhar de longe, justamente por conta disso, por conta do risco em relação à infecção da Covid para ela e para o seu bebê, porque muito não se sabia bem qual era a repercussão, né? Primeiro, tinha o risco materno, né? Ponto, né? A gestação era um fator de risco de gravidade da doença. Então, sabia-se que gestantes, elas tinham um fator de risco, elas tinham mais propensão a desenvolver as formas mais graves da doença. Então, a gente já estava pensando num passo inicial em proteger essa gestante. Proteger é proteger o bebê, né? Isso é um ponto muito importante. O que a gente observou na prática depois aí desses 3 anos, quase 4, né, de pandemia que a gente teve, né? Hoje tem bem menos, mas durante... O que a gente observou? A gente observou que, e a literatura mostra muito isso, que o vírus do Covid, ele não tem tanta passagem para o bebê. O que a gente viu mais de infecção em recém-nascidos foram de contágios de mãe que estavam infectadas no momento do parto. Uhum. Então, na verdade, não se sabe bem qual foi a forma exatamente de contágio. O que acredita é que essa mãe, por proximidade, mais que ela coloque a máscara, limpe a mão, né, o manejo desse bebê, porque não era uma contraindicação e não é ainda de aleitamento materno, tá, com a mãe com Covid. Na verdade, você vai fazer medidas protetivas, a mãe vai usar máscara, vai limpar a mão, vai ter todo um cuidado para evitar o contágio, mas a gente acredita que os bebês que evoluíram para infecção, muitos pegaram a partir desse contato materno. Sim. O que a gente viu no dia a dia, bebês saudáveis, inicialmente saudáveis, nasceram a termo, né, não tinha nenhuma patologia de base, não tinha nenhuma malformação congênita, nada. Eles evoluíam relativamente bem. Eles faziam um quadro respiratório, precisavam às vezes internar, precisava de um pouco de oxigênio, mas a grande maioria não ficou grave. Sim. E tinham patologias de base, por exemplo, cardiopata, tinha uma malformação no coração, nasceu com uma malformação. Eles evoluíam para quadros mais graves, muito próximo do que a gente viu em adultos. O que a gente tem feito lá na maternidade, a gente está até desenvolvendo uma pesquisa que a gente está fazendo um acompanhamento de crianças. Elas já estão hoje com seus 2 para 3 aninhos de idade. A gente está fazendo uma avaliação neurológica seriada desses bebês para a gente detectar alguma possibilidade de sequela neurológica a longo prazo de bebês que foram expostos ao Covid durante a gestação. Então, a gente tem que é um estudo que, na verdade, a gente pega um grupo de gestantes que a gente sabe que tiveram diagnóstico de Covid durante a sua gestação, então elas tiveram confirmação, então são gestantes confirmadas, tiveram um exame positivo, então elas com certeza tiveram Covid. Isso nasceram e a gente faz o acompanhamento neurológico a longo prazo. Nossa ideia é acompanhar até 4, 5, 6 anos. A gente quer ver vários aspectos do desenvolvimento. Então, a gente está avaliando o desenvolvimento motor, que é o desenvolvimento
da capacidade de movimentação do bebê, de andar, de sentar, de sustentar, ficar com a cabeça firme, de rolar na cama, de pegar objeto. A gente está vendo a parte da linguagem, a comunicação desses bebês. A gente está vendo a emocional desses bebês, como eles interagem com outras pessoas. A gente está vendo a área adaptativa, que é o quê? O meio que o bebê lida com o meio dele, onde ele vive, com a família, com as outras pessoas que ele tem contato no seu dia a dia. Então, a gente está conseguindo ver vários aspectos do desenvolvimento desses bebês. O que a gente tem visto? A gente tem visto que alguns bebês apresentam algumas coisas leves, alguns atrasos leves. A gente detectou, agora a gente não tem resultados ainda, mas a gente já detectou alguns casos de transtorno de espectro autista nesse grupo. Mas a gente precisa analisar esses dados para tentar dizer mais afetivamente que o Covid tem alguma relação. Não dá para só porque a gente viu alguns casos, não dá para dizer que tem relação direta. Afirmação, né? Entendi. E vamos só agora responder umas coisas aqui que as pessoas estão perguntando. Deixa eu ir, peraí. A Aline fez uma pergunta, ó. Aline Rimes. Uma gestação onde a mãe foi bem assistida e com condições de descanso físico e mental pode fazer a diferença no caso do grau de autismo, Marlos? Olha, o autismo, na verdade, a questão é de onde vem o autismo, né? Acho que essa é a pergunta que a gente vai nos processos e as pessoas tentam responder e a gente não tem uma resposta muito bem ainda, vamos dizer assim, robusta, que a gente chama na ciência. Né? O que é robusta? Com um respaldo, uma evidência científica muito alta. Né? Então, o que a gente observa na literatura? Né? O que a gente vê no dia a dia da prática? A gente vê que existem alguns fatores associados a crianças com autismo. Né? O que é uma associação? Se eu pegar grupo de crianças com autismo e crianças sem autismo e comparar os dados maternos, de pré-natal, eu vou comparar os dois grupos. Eu vou ver, esse grupo aqui de crianças com autismo, a gente vê que a mãe tem mais essa situação, diferente do outro grupo. É assim que a gente consegue estabelecer, talvez, possíveis fatores de risco. Mas é muito importante lembrar, antes de eu falar quais são, que fator de risco não é igual doença. Tá? Fator de risco isso é um risco. Se eu sei, por qual a importância então de eu saber esse risco? Se eu puder, eu vou evitá-lo, porque eu sei que ele tem relação com o desenvolvimento de uma determinada doença. Então, como colocou a pergunta, né? É uma situação de uma mãe que está tudo bem, né? Que ela tem uma gestação muito tranquila, ela acompanha no pré-natal, né? E nasce, infelizmente, mesmo acontecendo tudo isso, quer dizer, fez o pré-natal completo, vem o seu bebê, e durante esse desenvolvimento a gente faz diagnóstico de transtorno de espectro autista, né? Será que o grau, né, da doença, né, vai variar de acordo? Pode ser que sim, tá? Por quê? Porque hoje a gente sabe que existe um fator, provavelmente genético, associado ao autismo. E isso a gente sabe por quê? Por causa da questão, por exemplo, de gemelaridade. A gente sabe que entre gêmeos existe maior relação, né? Então, os gêmeos, eles, por exemplo, gêmeos que são idênticos, que compartilham o mesmo material genético, muitas vezes a gente vê os dois com um transtorno, então isso provavelmente mostrando para a gente que tem alguma relação genética. A gente vê algumas situações, por exemplo, de doenças psiquiátricas na mãe, na família. Né? Então, histórico familiar de doenças psiquiátricas na família, parece ser um fator de risco para desenvolvimento de transtorno de espectro autista em algumas crianças. Então, a gente vê que tem alguma coisa genética ali envolvida. Sim. A questão só o gene vai ser suficiente? Provavelmente não. Ele tem sim um papel, e existem até exames hoje em dia que são chamados painéis genéticos para autismo. O que é isso? É ver um grupo de genes que a gente sabe que tem relação com o autismo, mas lembrar que provavelmente o transtorno de espectro autista ele tem um padrão genético, mas tem um padrão também ambiental. De todos os fatores que a gente tem, infecção, ambiente da mãe, pré-natal, onde essa criança foi desenvolvida, como foi, exposição a poluentes, tem vários outros fatores. Provavelmente esses fatores ambientais vão ativar ou desativar certos genes que podem aí vir desenvolver. É claro que fatores mais genéticos, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, a idade avançada dos pais é um fator de risco, né? Isso a gente sabe hoje em dia, né? E a gente sabe que idade avançada, o que a gente vê na literatura médica, se a gente relembrar, né? O que a idade avançada faz? A idade avançada tem muita relação com síndrome genética, né? Por exemplo, a própria de Down é muito comum em gestantes acima de 35 anos, né? Então a gente sabe que doenças genéticas têm uma associação historicamente com a idade avançada dos pais. Então, se a gente
o transtorno do espectro autista relacionado com uma idade avançada dos pais também é para concluir que provavelmente tem um fator genético envolvido. Tá? Então a gente consegue relacionar uma coisa com a outra. Sim. Então esse é o fator. Outro fator que é muito falado na literatura é o uso de medicamentos pela mãe. Né? Então a mãe, por exemplo, usa antidepressivo, certas classes de antidepressivo, né? Alguns anticonvulsivantes, daí a importância que a Liz comentou, né? Da gente ter o pré-natal desde cedo, né? Para a gente saber se as medicações que aquela mãe faz, e que é necessário, uma mãe epilética, que tem que tomar uma medicação. Ela não pode ficar sem a medicação, mas será que aquela medicação, numa gestação, é a melhor medicação? Isso é muito importante, né? Então, o acompanhamento, e o que eu falei, vou reforçar, a educação sexual reprodutiva, inclusive antes da gestação, porque isso a gente precisa da nossa população, né? É claro que nem sempre isso vai ser possível, mas se eu puder programar a minha gestação, né? Eu procurar saber sobre essas possibilidades antes de eu ficar grávida, pô, eu uso uma medicação. Será que com essa medicação eu posso ficar grávida? Essa é uma pergunta que tem que ser feita antes de engravidar. Porque como a gente às vezes fazer o diagnóstico, né, da própria gravidez, né, às vezes já está usando ali um mês, e às vezes é um mês necessário para aquela medicação fazer algum mal para o feto. Então, por isso, a importância da educação reprodutiva e sexual é muito importante nesses casos, para que as pessoas consigam se fazer essas programações reprodutivas de gestação. Esse é o ideal. A gente sabe que não é a realidade em muitos lugares. Sempre vai acontecer, sim. Não é condenando ninguém. A gestação programada, às vezes, é muito boa, né? Muito agradável, muito, né? Vem um bebezinho legal. Então, assim, não é tirar o mérito de nada disso, mas é entender que tudo isso são uma série de cuidados que a gente pode ter na prevenção de complicações nessa criança aí no futuro. Não. Tá bom? E outra coisa, Nídia, assim, a própria prematuridade, né? Tem alguns estudos mostrando que tem relação também com o transtorno do espectro autista, né? Sim, então, sim. A prematuridade, como eu comentei previamente, ela é muito prevalente, né? Então, a gente tem muitos casos, como eu falei, né? No Brasil a gente estima mais de 300 mil casos por ano de nascidos prematuros. Então, a gente está falando de uma população enorme no Brasil que a gente está tem um fator de risco, não é doença, né? Não é diagnóstico, é um fator de risco. E a gente não está falando, fator de risco são fatores que a gente pode usar em que sentido? De tentar prevenir, né? Tirar. Então, se a prematuridade ela pode ser um fator de risco, então eu vou tentar tirar. Como que eu tiro? Pré-natal, bom acompanhamento, acompanhamento tudo isso que a gente está falando. Então, olha como uma coisa liga com a outra. Esse que é o ponto, né? As coisas estão interligadas. Então, assim, saber que você faz um bom pré-natal, que você tem uma programação reprodutiva adequada, que você faz uma lista de medicações que podem ser usadas na gestação, você faz a busca ativa de infecções, você evita a prematuridade, tudo isso a gente está fazendo com que a gente diminua os riscos, mesmo que aquela criança tenha algum gene, né, que seja propensa, né, aumente o risco dela de ter transtorno de espectro autista, a gente está diminuindo os fatores ambientais. Isso que a gente está... Muito importante. Por isso, olha como... é importante todo esse cuidado com a gestante. Sim. Isso é muito curioso, assim, olha o quanto a consulta não começa só com um paciente sentado na sua frente, né, Marlos? Quanta coisa para perguntar. E tem uma pergunta aqui muito curiosa de uma pessoa que perguntou escondido, que está com vergonha. Não vou mencionar quem. Perguntou sobre o porquê que gestantes não podem comer comida crua, incluindo aquele delicioso, aquela comidinha japonesa deliciosa. Por que, Marlos? Algumas dessas alimentações são fatores de risco dessas infecções, né? Como a gente falou, algumas dessas infecções, por exemplo, a toxoplasmose, né? Que é uma doença que é o toxoplasma, né? Que é o patógeno. Ele tem também um tropismo, que a gente falou, nessa palavra a gente já explicou o que é, né? Tropismo, que é uma atração pelo sistema nervoso, ele vai lá no cérebro do bebê e pode fazer lesão cerebral. Então a gente vê na prática, né? A Nid, eu e todos os neuropediatras que estão aqui na sala com certeza já viram pelo menos um caso de toxoplasmose congênita, que é quando a mãe tem infecção durante a gestação, passa para o seu feto e o bebê tem algum tipo de repercussão, alguma doença a partir daquele patógeno. E um dos órgãos que mais são afetados é o cérebro. Tá? Então, e traz repercussões de vista para a vida inteira. Então, um bebê que atrasa no desenvolvimento, pode desenvolver uma paralisia cerebral, pode ter epilepsia, pode ter transtorno do espectro autista. Então, a gente está falando de uma série de situações neurológicas de longo prazo, de tratamento de para a vida inteira sobre uma doença evitável. Por isso que
nessa situação não se recomenda. Em especial, quando se faz exame e vê que a mãe nunca teve exposição, né? Então, a gente consegue ver que a mãe nunca teve contato com essa doença, porque nós já podemos ter tido contato e a gente curou sozinho, porque a gente tem uma imunidade muito boa e fica mais no sangue, né? Que é a imunoglobulina. É uma marca que fica no sangue mostrando que a gente já teve contato em algum momento da vida. Isso nos confere uma proteção, mas não total também, isso é importante falar, né? Não é, então se eu tenho a marca, então eu já tive, então eu já posso comer. Não. O rodízio. Mesmo. Aí só mostra que você tem uma imunidade ali já preparada para combater o patógeno. Sim. Mas aquela mãe especial que não tem essa imunidade, essa tem que ter o cuidado dobrado, triplicado. Porque realmente, às vezes, com uma alimentação, a gente pega a infecção de um patógeno que para a gestante, às vezes, ela não sente absolutamente nada, ou ela pode ter sintomas muito leves, porque ela é uma adulta, com a imunidade completamente diferente do seu bebê que tem formação, mas para aquele bebezinho, aquele feto que está se formando, faz toda a diferença no desenvolvimento daquele bebê. Então, por isso, esse cuidado. E também tem uma pergunta muito legal da Janine, que a gente está falando muito de patógenos, bichinhos do mal. E ela perguntou, e vírus respiratórios comuns podem trazer repercussões ruins também para o desenvolvimento do bebê? Então, na verdade, os vírus respiratórios, de uma forma geral, a gente falou do Covid, né, mas dos outros vírus, né, essencial respiratório, para influenza, são assim, os vírus mais comuns respiratórios da infância. A mãe com esse tipo de com esse vírus, né, ela muitas vezes ela vai ter infecções leves, né? Na verdade, a maior parte das vezes, nos adultos saudáveis, a infecção ela é leve. É um resfriado comum, uma gripe um pouco mais prolongada, né? Que não tem tanta repercussão sobre o feto. A grande preocupação que a gente vai ter, primeiramente, se esse feto vai ter, por exemplo, a mãe infectada no momento do parto ou já com o bebê nascido. Porque esse bebê é mesmo o princípio do Covid que a gente falou. A mãe que tem infecção por um vírus respiratório no momento do nascimento desse bebê, a gente tem que ficar muito atento, porque ela pode passar esse vírus para o bebê. E um bebê, gente, não é igual a imunidade de um adulto. Então, esse bebê, sim, ele vai ter um risco maior de pegar uma infecção respiratória mais grave. E aí, sim, essa infecção respiratória mais grave pode ser um quadro muito grave que pode causar algum tipo de lesão neurológica. O vírus em si, ele até pode, esporadicamente, causar meningite também, né? Essa é uma infecção do sistema nervoso. Mas a gravidade do quadro, que eu mais vejo na prática, a própria gravidade do quadro respiratório, que muitas vezes faz com que, às vezes, esse bebê tenha uma sequela futura. Complicar, sim. Por isso que o cuidado, né, o diagnóstico materno é muito importante. Ótimo. Tem aqui, deixa eu ver, Andressa Cristiane falando que ela foi uma das pessoas que passou por uma situação assim, foi diagnosticada, medicada com um medicamento chamado espiramicina e assistida lá na maternidade escola. E que ela reportando que a filha dela hoje, né, possui um TEA com uma questão intelectual e um atraso no desenvolvimento global, né? E ela mencionando que teve um diagnóstico, né, que a gente entende que foi um diagnóstico talvez tardio, né, que impactou o desenvolvimento da bebê. E, Marlos, voltando um pouco sobre o TEA, todo mundo pergunta, doutora, quais são os principais fatores de risco, né? O que pode ser mais comumente a causa, né, para o meu filho ou minha filha ter transtorno do espectro autista? Se a gente pudesse, assim, resumir o top 5, a gente sabe que tem realmente algumas situações que são muito mais comuns. Uma delas você já falou, que é a prematuridade. Você sabe passar para a gente quais são as outras doenças, né, morbidades, que podem ser um importante fator de risco para o autismo? Então, a prematuridade, que, como eu falei, é evitável. Então, a gente tem que lembrar, tem que evitar. Então, o primeiro ponto que é importante a gente lembrar, antes de falar dos fatores de risco, né? O fator de risco existe para a gente tentar evitá-los. Nem sempre a gente vai conseguir, mas tentar. Esse é o ponto, né? Então, a prematuridade dá para evitar? Dá. E ela é uma situação, né? Outro fator, que eu já até comentei, é a idade avançada dos pais, né? Que é um fator complicado a gente dizer que dá para evitar, porque cada um sabe seu tempo de ter bebê, né? Então, isso aí, eu, na verdade, não vou dizer que não tem que ter bebê com idade. Pode ter, gente.
tá? É para ter bebê, se for o melhor momento da sua vida, se você achar que tem que ter bebê naquele momento, tenha bebê, não tem problema. O importante é fazer programação da sua gestação, acompanhar desde o início, fazer todos os exames, né, como a gente já comentou aqui. Então, é um fator de risco presente. Às vezes ele não é suficiente para determinar uma doença, tá bom? Então, sabendo que é um risco, a pessoa tem que ter essa noção. Esse é um outro ponto importante, né? A pessoa ela tem que ter noção que é um risco. Sim, ela tem que ter essa noção. Mas não pode ser um impeditivo de ficar grávida. Esse é o ponto, né? Não é impossível. Não, então não vou ficar grávida. Não, pode ficar. Você tem que saber que aquele é um fator de risco. Então o que eu vou fazer? Eu vou minimizar todos os outros que eu puder. Já que eu tenho esse, que eu não tenho como voltar atrás, eu não posso ficar mais jovem, né? Que isso não tem como reverter. Então eu vou ver outros fatores de risco. Então eu vou buscar outros fatores para eu prevenir todos, para eu minimizar o impacto sobre aquela criança. Então, idade avançada, prematuridade, uso de medicações, como eu já comentei, né? Antidepressivos, o valproato de sódio, que é um medicamento antipilético, né? A gente sabe que tem um pouco de relação também. Uhum. A própria história psiquiátrica na família, né? Depressão na mãe durante a gestação é um fator de risco. Então, depressão, um diagnóstico, na verdade, é uma situação clínica subdiagnosticada na nossa sociedade, né? E a gente tem que lembrar que um dos desfechos mais trágicos da depressão, que é o suicídio, é uma das principais causas de morte hoje em dia. Então, isso já dá uma dimensão de como a depressão é presente na nossa sociedade. Quantas pessoas têm depressão e que não fazem diagnóstico e não fazem tratamento. Então, você imagina uma gestante com depressão, passando por todas as situações e, assim, é um malefício para a própria mãe, porque ela tem depressão, é uma doença muito limitante para a própria mãe, e num período que requer uma ação maior de cuidado, né? Ela está no momento bem e vai trazer toda uma repercussão para o seu bebê. E pode ser naquele momento da gestação, pode ser logo após o nascimento, pode ser a longo prazo. Então, por isso que o diagnóstico tem que ser feito, tem que ser tratado, é muito importante. Então, medicações, doenças psiquiátricas, idade avançada, prematuridade, diabetes materna, né? Então a diabetes tem que ser controlada, é uma doença que dá para ser controlada na gestante, tá? Muitas gestantes com acompanhamento adequado, com dieta, né? Então ela vai fazer uma dieta, vai acompanhar com nutricionista, com endocrinologista. Se houver necessidade, faz insulina, porque é uma medicação que dá para ser feita na gestante. Controlar os níveis glicêmicos, a gente sabe que isso vai fazer toda a diferença. Então a diabetes também é outra situação. A obesidade materna parece também ter relação, né? Então a própria programação, né? Adquirir hábitos saudáveis, todos nós, é importante, né? Então a obesidade é um fator de risco para inúmeras doenças e também vai estar presente aí. A hipertensão, a infecção materna, como a gente falou, várias infecções, elas têm relação, né? Então as infecções congênitas, de uma forma geral, têm relação. O uso de drogas ilícitas, a maconha, alguns estudos mostram que tem alguma relação também. Então, lembrar que mesmo quem faz uso recreativo, durante a gestação, o ideal é não fazer, ou mesmo num período de eu estou me programando para engravidar, eu estou querendo engravidar, então não é um momento ideal. Exato. A gente sabe que tem repercussão sobre o feto, sim. Tá bom? E exposições ambientais, como você falou, né? Mercúrio, chumbo, vários pesticidas, produtos no dia a dia, exatamente tem uma relação. Então, assim, ter cuidado, né? Isso com o próprio obstetra a gente pode ter esse cuidado. Lembrar que, quando eu estou falando obstetra, na verdade, é importante te lembrar. Como eu falei lá no início, o cuidado pediatra ele começa na gestação, né? Então não começa depois, não é no nascimento, não, é na gestação. E a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que tenha-se uma consulta com o pediatra durante o pré-natal, antes do nascimento do bebê. Isso a gente tem que lembrar. Então, por que a Sociedade Brasileira de Pediatria faz isso? Simplesmente porque sabe da importância do cuidar já da criança antes do nascimento. É a oportunidade de eu conversar com esses pais sobre todos os fatores, conversar sobre todos os riscos, o que pode ser feito para melhorar todos esses riscos, quais os impactos na criança. A criança já tem algum diagnóstico, falar sobre o seu diagnóstico, qual o prognóstico, qual o tratamento. Então, pode-se fazer tudo isso que a gente está conversando aqui, nada mais é do que uma grande consulta pré-natal do pediatra. Exatamente. Né? Exatamente. Então, na verdade, são informações que os pais têm que saber, eles têm direito de saber, né, durante o pré-natal, para que eles evitem esses fatores de risco que a gente está tanto comentando. Né? Então, saber, conhecimento é poder. Né? Então, a gente, a partir do momento que a gente conhece, a gente tem a capacidade de evitar esses fatores de risco. E coisa assim, você falou, assim, o cuidado com a questão das drogas lícitas, ilícitas. Uma coisa
eu, há mais ou menos assim, sem mencionar, obviamente, nome, nada disso, mas não muito tempo atrás, recente mesmo, eu atendi uma criança, numa determinada idade. A mãe super atenciosa, super preocupada, e com muita inocência, Marlos, ela virou para mim e falou: Olha, doutora, eu bebi, mas eu bebi a gravidez toda, mas foi pouco. E eu me deparo com uma situação, Marlos, de uma determinado paciente com um atraso importante no desenvolvimento, né, que a gente chama de atraso global, uma vez que existe um prejuízo motor, existe um prejuízo motor fino e grosseiro, um prejuízo no desenvolvimento da linguagem e também na capacidade de independência nas atividades básicas cotidianas. E aquilo me chocou muito, porque ele, caracteristicamente, esse paciente, ele tinha sinais, né? Ele tinha características que a gente chama de fenotípicas, para a gente pensar em síndrome alcoólica fetal. Eu acho que é muito importante também a gente reforçar que não se baseia em volume de álcool. Eu não preciso expor o bebê ao risco somente após beber muito. Fala um pouco sobre a síndrome alcoólica fetal, Marlos, porque tanto beira a questão intelectual, ou seja, uma possibilidade, um risco de uma deficiência intelectual muito grande, associado ou não ao transtorno do espectro autista. Como é a sua vivência na maternidade escola com essa situação? Então, a síndrome alcoólica é a exposição do feto, como o próprio nome diz, né? Síndrome alcoólica fetal. O feto está exposto ao álcool, né? O álcool, a gente tem que lembrar que é uma droga lícita, né? Muito utilizada socialmente, a gente entende perfeitamente o papel que hoje na sociedade o álcool tem em festividades, né, em comemorações, né? Ela tá muito o álcool está muito relacionado com esses momentos, né, de felicidade, comemoração, Réveillon, agora está chegando no final do ano, né? Então o álcool tem muita relação, né? O carnaval. Então o álcool tem esse papel social, né? A questão é, a gestante não pode ingerir nada de álcool. O que já se mostrou é que a síndrome alcoólica fetal ela não tem relação com a quantidade de álcool ingerido durante a gestação. Então, a mãe que ingere álcool durante toda a gestação, toda semana, todo final de semana ela vai lá tomar, então ela tem muito risco. Ela tem risco. Mas a mãe que toma uma única dose de álcool durante a gestação, ela também tem risco. Infelizmente. Então, a gente vê casos de síndrome alcoólica fetal, quer dizer, o bebê que tem alguma repercussão neurológica e clínica decorrente do álcool, da exposição ao álcool, tanto em mães que fizeram uso de uma única dose, quer dizer, tomaram um único drink, beberam uma cerveja, né, um chopinho, é só um chopinho, é inocente. Gente, infelizmente, bebida alcoólica e gestação não andam juntos. Não combina. Vamos voltar para o fator de risco. Esse é um fator de risco importantíssimo. Lembra, fator de risco, evitar. Então, álcool cortado. Se você quer ser mãe, grávida, não pode beber bebida alcoólica. Nada, zero, tá? E saber que tomou é um risco, né? Então a gente tá falando de vai nascer um bebê com síndrome alcoólica fetal se eu tomei um chopp? Pode ser que não, mas pode ser que sim. Essa questão, a questão é, a pergunta que a pessoa tem que se fazer. Eu vou assumir esse risco? Né? Eu vou assumir um risco de tomar um chopp, de tomar um drink, tomar uma caipirinha, e talvez o meu filho nascer com alguma doença que tem um impacto no desenvolvimento. Quando a gente fala assim de alcoólica fetal, é uma exposição do álcool no feto, que acomete esse feto. Ele pode ter algumas características faciais que chamam a nossa atenção. Ele tem umas características faciais, como muitas das síndromes geneticamente determinadas, né? Assim como a gente, por exemplo, a gente reconhece um síndrome de Down na rua, quem tem o rostinho é muito clássico. Essa doença também dá um rosto muito clássico. Mas mais importante do que isso, é o acometimento do desenvolvimento dessas crianças. Essas crianças têm um acometimento principalmente de relação interpessoal, capacidade de aprendizado, emocional muito comprometido, tá? De linguagem muito comprometido, e às vezes a gente vê até o espectro autista associado. Então a gente tem o que a gente chama de deficiência intelectual. O que é deficiência intelectual? É aquele cérebro que não acompanha a idade da criança. A criança ela vai crescer, então a criança chega lá aos 7 anos de idade, a gente olha para a criança, ela tem estatura de criança de 7 anos, peso, ela parece uma criança de 7 anos, só que o comportamento dela é de uma criança de 3, 4 anos. Por quê? O cérebro não acompanha.
Então, ele tem uma dificuldade de aprender. Então, isso, de uma forma bem simples, mais assim, didática, de tentar explicar, mais ou menos a gente chama de deficiência intelectual. E o álcool, ele é uma das grandes causas disso, durante as causas pré-natais, né, que estão relacionadas à gestação. Existem causas também que acontecem depois, existem causas genéticas, existem inúmeras causas relacionadas à deficiência intelectual. E toda deficiência intelectual em criança deve ser investigada junto à família, sabendo os limites de investigação, isso é discutido com a família, mas deve ser inicialmente investigada, deve ser avaliada por um neuropediatra. Mas lembrando que se na história, que você falou da anamnese, eu estou vendo uma criança com deficiência intelectual, 6 anos de idade, eu vejo lá na história, a mãe fala, olha, eu realmente tomei álcool durante a gestação. Isso já me acende um alerta. Puxa, será que foi esse álcool que causou? Pode ter sido. Eu vou pensar em outras possibilidades, vou pesquisar outras possibilidades, mas a gente às vezes pode relacionar sim esse álcool com esse quadro clínico, que aí a criança vai carregar o resto da vida, vai precisar de suporte emocional, estímulo cognitivo, terapia para o resto da vida. Pode ser que crianças fiquem crianças dependentes de cuidadores do resto da vida. Então a gente está falando de situações para a vida toda, que vão limitar a vida dessa criança. Não é que essa criança não vai ter uma vida, ela vai ter uma vida. Todas as crianças conseguem ter uma vida até muito boa em muitos casos, mas com restrições. Então, se a gente não quer o nosso filho, a gente tem que cortar o álcool da gestação. E, mais uma vez, gente, assim, isso não é um julgamento. Não. O que a gente tem que implementar aqui, né, Marlos, é que, muito pelo contrário, as pessoas devem se sentir extremamente confortáveis de falar tudo e qualquer coisa para o médico que assista a gestação, que assista também depois o seu filho, mesmo após o nascimento, porque só através da construção aí desse raciocínio a gente perde menos tempo e energia em investigar coisas que não vão acrescentar em nada, tá? E quando a gente fala em deficiência intelectual, isso é uma coisa que gera um questionamento muito grande, sabe, Marlos? Porque a gente recebe hoje, né, as crianças, quem atende, eu estou vendo vários colegas aqui que atendem em consultório, todo mundo hoje busca, não importa qual seja o transtorno, que o diagnóstico seja transtorno do espectro autista. E a gente tem o papel de fazer essa diferenciação e até mesmo avaliar se existem outras comorbidades, ou seja, outros transtornos associados ao autismo. E a deficiência intelectual é uma das principais comorbidades que a gente acaba avaliando, logo depois a epilepsia, né, que pode ocorrer também se houver alguma alteração estrutural. E, Marlos, assim, uma coisa que me pegou muito aqui agora. A gente está falando de tudo que é corriqueiro, mas pode causar impacto. Pode beber refrigerante diet? Isso é outra pergunta. Eu vou perguntar sobre o bebê na hora de nascer e engolir o líquido, né? Então, é uma causa, né? A questão de aspiração de líquido amniótico, principalmente de mecônio, que seria como o bebê fazer o cocôzinho na barriga da mãe, né? Isso indica um sofrimento, isso pode tanto causar um impacto mecânico respiratório no bebê, tá? E causando um impacto mecânico respiratório, o bebê ele não consegue trocas gasosas, né, respiratórias, e sofrer uma baixa de oxigenação no cérebro. O que, conforme o Dr. Marlos explicou, pode ser o motivo, né, para justificar o atraso no desenvolvimento da criança no futuro, tá bom? Pessoa que não quis identificar no chat. Agora vamos lá. Então, desculpa a interrupção, só que senão o celular ia acabar a bateria. Então, olha só, você perguntou do refrigerante diet, né, que é um outro cuidado, né? Então, o que acontece? O refrigerante diet, ele tem uma substância chamada fenilalina, que é uma substância para adoçar o refrigerante diet. Existem algumas mães que, às vezes, a gente não tem um diagnóstico. Ela tem uma doença, que a gente chama de doença metabólica, né? E essa doença metabólica, ela pode ter e metabolizar mal essa substância. E isso pode fazer mal ao bebê, né? E o próprio bebê também pode ter essa doença, né? Então, o bebê ele pode ter a doença, né? E a gente não faz diagnóstico ainda porque o bebê não nasceu, então a gente não tem como saber que esse bebê vai ter a doença. É uma doença geneticamente determinada. E a ingestão dessa substância que pode chegar nesse bebê também pode fazer mal. Então, é o que a gente chama de doenças metabólicas. Esse é um dos exemplos, né? Então, a doença metabólica é o quê? É uma doença genética. Então, a criança nasce geneticamente determinada.
onde uma enzima do organismo dela não vai estar bem funcionante. A gente tem várias enzimas no nosso organismo que fazem vários processos para o nosso organismo funcionar. É como se fossem pequenos operários do nosso organismo, né? Então, eles estão ali para trabalhar, para fazer as coisas funcionarem, né? A produção da energia, o nosso cérebro funcionar, o nosso coração, o nosso fígado, todos os órgãos. Então, são operários, chamados enzimas. Imagina se a gente tem uma fábrica, vamos imaginar, esse é um exemplo bem fácil de entender. A gente tem vários setores com operários e, de repente, um grupo de operários de um determinado setor da fábrica não está vindo todos os dias na fábrica. O que vai acontecer na produção lá no final? A gente não vai conseguir, porque algum processo está interrompido. Então, é isso que acontece na justiça metabólica. A gente tem alguma enzima que não funciona bem ou falta a quantidade dessa enzima. Então, esse diagnóstico a gente tem que prevenir, como a gente sabe que é uma doença que pode acontecer no bebê, a gente tem que prevenir a exposição desse bebê a determinadas substâncias, e dentre elas os refrigerantes diet de uma forma geral. Tá? Então, esse cuidado tem que ser feito. Então, também, assim como o álcool, né, é recomendada na ingestão de refrigerantes diet durante a gestação. Olha, Marlos, não, aqui a Janine pergunta se você sabe alguma coisa com relação ao stevia. Se teria tem algum estudo, alguma associação. Olha, que ter atrasos. Até onde eu conheço, não, Lídia. Não sei se você conhece. Até onde eu sei, não. Tá? Stevia, nunca... Na verdade, o stevia é um adoçante que as nutricionistas, de uma forma geral, gostam muito, né? Sim. Dizem que é um dos melhores, né? O problema do stevia é que muita gente não se adapta, porque o stevia ele não adoça muito, né? Tanto quanto os outros, né? Essa que é a grande questão, né? Ele adoça menos, ele deixa um gosto residual na boca, então muita gente não tolera muito o stevia, mas dentre os adoçantes atuais, o stevia parece ser o melhor. Nunca li nada a respeito que o stevia tem alguma relação direta com alguma doença fetal, alguma malformação, algum cometimento, ou até transtorno de espectro autista, ou alguma doença neurológica. Nunca li nada a respeito, tá? Se tiver alguma coisa, talvez, ou eu não li, ou que venha a sair, mas nunca vi. Pode procurar e depois até compartilhar. Sim. Eu olhei assim, até com calma. Evitar, por exemplo, o uso de xilitol, mas não por conta do efeito direto no sistema nervoso central do bebê. E também do eritritol, porque ele acaba sendo assim, uma forma de açúcar falso muito grande, que não consegue ser, ele não é quebrado, e ele acaba causando, por muitas vezes, quando ele passa pelo tubo digestivo, ele puxa água, então pode dar diarreia, distensão abdominal. Então, isso pode trazer um desconforto, obviamente, muito grande numa mãe, né, que já tá carregando o seu bebê. Mas eu não me recordo de ter encontrado também nenhuma associação direta com relação a isso. Também, nunca vi também. A Aline perguntou, eu acho assim... perguntou. Meu filho nasceu com 38 semanas, precisei tomar 3 injeções para amadurecer o pulmão dele antes do parto. Isso pode ser um fator determinante para o autismo dele? Aí, no caso, ele tem suporte 1. Não. Provavelmente essa injeção que você tomou é uma injeção de corticoide, tá? O que acontece? O bebê, quando tem algum tipo de risco de nascimento prematuro, um dos grandes problemas do prematuro é a doença pulmonar, porque o pulmão ele nasce mais prematuro. Então, esse pulmão ele não é capaz de fazer a troca que todos nós fazemos. Quando a gente respira, o que o nosso pulmão faz? O básico, né, do nosso pulmão é pegar o oxigênio que está no ar, levar para o sangue e expelir o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, né, que é o resíduo da nossa respiração. Então, o pulmão faz isso, ele faz uma troca com o ar todo momento. Ele vai expelir no que a gente não quer, é tipo se fosse uma coisa que a gente quer expelir do nosso organismo, e a gente pega o oxigênio que é necessário para todo o nosso organismo funcionar. O bebê prematuro, ele não tem um pulmão bem formado, porque ele é um pulmão prematuro, então ele, na verdade, tem dificuldade imensa durante o nascimento. E se o bebê evoluir dessa forma, a gente está falando de falta de oxigênio. E um dos órgãos que mais necessita de oxigênio no nosso organismo é o cérebro. Então, na verdade, essas injeções, quando a gente olha os estudos, a gente vê o quê? Mães que fizeram injeção e mães que não fizeram e tiveram seus bebês, na verdade, as mães que não fizeram têm mais bebês com sequela. Por quê? Porque são bebês que têm mais complicações neonatais e têm mais sequela neurológica. Então, nessa situação, eu não vejo relação direta com o transtorno de espectro autista, tá?
Até onde eu sei, também desconheço essa relação do uso da betametasona, que é um medicamento que a gente usa nessa gestante para a maturação do pulmão, que é muito importante. Na verdade, eu vejo como um fator de proteção. Hoje a gente fala muito o que a gente chama de neuroproteção. O que é neuroproteção? São medidas que eu posso fazer para os bebês antes, no momento do parto, antes do parto e durante o pós-natal, depois de nascer. São medidas que estão em todos esses momentos, tanto antes, durante o parto e pós, que vão proteger o cérebro do bebê. Uma das medidas pré-natais, antes do nascimento, que são listadas, uma delas é justamente o uso dessa medicação para maturar o pulmão. Por quê? Porque a gente sabe que se o bebê não maturar o pulmão e nascer prematuro, ele aumenta muito o risco de ter sequela neurológica. Então, na verdade, ele faz parte das medidas de neuroproteção. Sim, sim. E assim, para terminar, porque a gente já está no avançar do horário, eu encontrei um dado muito importante que eu até passei para você, sobre vitamina D. Ah, sim. E eu acho que é muito importante, Marlos, a gente compartilhar isso com as pessoas, né? O que você entende assim, sobre a associação da vitamina D, reiterando que o objetivo dessa nossa conversa não é todo mundo sair usando vitamina D, pelo amor de Deus, tá? Isso são alguns estudos, outros estudos vêm sendo replicados para aumentar trazer mais uma relação, mas esses poucos estudos encontraram uma leve predisposição a uma situação. Então, Marlos diz sobre vitamina D, gestação e transtorno do espectro autista. Então, alguns estudos, esses estudos que eu comentei previamente, que a gente estuda fatores de risco, né? Mais uma vez o conceito de fator de risco, né? Que é importante, mais uma vez, frisar, fator de risco não é igual ao diagnóstico, né? Então, a criança tem fator de risco. Então, o que foi observado? Né? Compararam crianças com e sem espectro autista. E observaram fatores maternos, gestacionais, né? Todos têm várias características das mães. O que viram? Que existia alguns poucos estudos, não tem muitos, mas alguns poucos, sugerem, ainda não é uma afirmação, sugerem que mães gestantes com vitamina D baixa no sangue pode ter alguma relação com o transtorno de espectro autista. Mas isso, gente, os estudos que publicaram esse tipo de informação, os próprios autores em todos os estudos falam, essa informação a gente observou, mas os dados que a gente tem ainda não são suficientes para a gente estabelecer essa relação. Sim. Dizer efetivamente que isso é um fator de risco. Então, o que a gente sabe? Que pode ser que seja um fator de risco, mas que outros estudos deverão ser feitos em outros locais. Porque o que acontece? Quando a gente faz um estudo, por exemplo, eu posso fazer um estudo lá no hospital, eu estou estudando população do Rio de Janeiro, num determinado bairro, que cobre uma determinada região, numa determinada época, um grupo de crianças. Eu estou estudando uma coisa muito específica. Para eu trazer uma informação daquele grupo e passar isso para o mundo todo, gente, às vezes a realidade que eu estou vendo ali naquele bairro, naquela região, naquele tempo, não é uma verdade para o mundo todo em todos os tempos. Então, por isso a importância da gente ter outros estudos em outros locais, com outras populações, em outros momentos sendo feitos, para a gente comparar os resultados, depois fazer uma junção de todos os resultados e realmente estabelecer que isso pode ser realmente um fator de risco. Por enquanto, o que mostra? Que alguns estudos sugerem que isso pode ter uma relação, mas ainda não está estabelecido na literatura. Todos os autores que viram essa provável relação, todos 100% sugerem novos estudos para se confirmar isso. Então, eles mesmos não admitem, não dizem, né, a baixa vitamina D na gestante é fator de risco para autismo. Não estabelece. Eles falam que é uma hipótese que deve ser estudada por outras pessoas, outros grupos, para que depois se chegue a um consenso se é ou se não é. Observar outros resultados em outros momentos, em outros estudos, outros grupos, né, estudando. E eu acho muito importante, Marlos, a gente ter encerrado com essa pergunta, porque me preocupa muito essa presença de profissionais que repõem toda e qualquer vitamina para toda e qualquer população, sem necessidade carencial alguma. E eu fiz até uma série de posts, existem os destaques sobre hipovitaminoses. Então, a gente tem que entender que, enquanto estiver em carência, em deficiência, ok,
ok. Mas a gente não pode normalizar isso, né? Trazer isso como uma verdade única para todo mundo. Então, vamos vamos individualizar, vamos ter cuidado com o que a gente interpreta aí fora, nesses estudos, porque isso pode, gente, qualquer coisa em excesso, pode também, a gente tem que pensar pelo outro lado. Será que isso em excesso não pode ser danoso para o desenvolvimento? A gente tem que falar sobre isso. Anite, como tudo, assim, falta e excesso são ruins, né? Tudo na vida, né? Se a gente parar a pensar em saúde, tudo que falta ou excesso, a gente tem extremos ruins. A vitamina é a mesma coisa. Existe deficiência vitamínica que ela tem que ser reposta? Existe. E a indicação é muito clara. Mas existe o que a gente chama de hipervitaminose, quando na verdade a gente faz sem necessidade, os níveis aumentam muito e tem uma série de doenças neurológicas que acontecem com hipervitaminose e que não são diagnosticadas. Então, a vitamina ela tem que ser uma indicação clínica, pelo médico que faz o acompanhamento, tem que ter justificativa. Hoje, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, nos primeiros anos de vida, recomenda a reposição de vitamina D para os bebês em geral, né? Hoje é um protocolo de utilização como se faz do ferro, mas existe o momento de iniciar, o momento de parar, tem que acompanhar o crescimento desse bebê, o ganho de peso, o desenvolvimento. Então, quer dizer, não é só fazer e ponto final, não é isso. Tem todo um processo envolvido na indicação e na manutenção dessa reposição. Tá? Então, mais uma vez, acompanhamento clínico, sério, rigoroso, isso é o mais importante, seja na gestante, seja no momento do parto, seja no acompanhamento da criança. Muito bem. Gente, com isso, a gente vai terminar nosso Neuropod, nosso 4º episódio. Eu não posso dizer menos do que foi maravilhoso, sensacional. Foi uma aula. Eu acho assim, quem não conhece o nosso mestre Marlos, hoje teve o prazer, que eu falo de você, dos meus staffs, dos meus eternos staffs, o tempo todo. E é com prazer que eu apresento aqui hoje um estreante em lives, doutor Marlos Martins. Muito obrigada. Obrigado. Antes de você se despedir, falar que semana que vem, gente, assim, eu estou muito ansiosa. Eu sou sempre muito ansiosa, porque semana que vem a gente vai ter uma live com uma profissional que geralmente o médico, ele erra muito. A gente médico, a gente acha que a gente está no topo da cadeia alimentar. Vamos, pera lá, volta. Estamos trabalhando em equipe. E é muito legal a gente entender que existem indivíduos dentro da multidisciplinaridade que ajudam muito, a gente precisa muito dessas pessoas. E nós teremos o 5º episódio do Neuropod com a Cláudia Rocha, que é uma residente, está quase terminando, em serviço social. E ela vai falar, gente, sobre os direitos, vai explicar tudo sobre os direitos das crianças com transtornos do espectro autista. Os prós e contras, as questões, as falácias, né? As pequenas mentirinhas que as pessoas contam para atrapalhar a vida dos pais dessas crianças e adolescentes de conseguirem seus direitos. Então, não perca. Eu sei que o Marlos vai acompanhar, né, Marlos? Porque Cláudia ajuda muita gente. E, Marlos, muito obrigada. Muito obrigada por proporcionar aí essa aula para os Neurolanders. E agora é contigo. Eu quero agradecer mais uma vez, né, ao convite. É uma experiência nova pelo Instagram, como eu falei no início. Mas, assim, foi muito bom, porque, na verdade, foi um bate-papo. Então, eu gosto muito de ensinar e de falar, dividir conhecimento. E assim, acho muito importante, Anide, até chamar a atenção, né, o que você acabou de falar, até relacionando ao convite da próxima semana. A gente não faz nada sozinho, gente. Nada. Por mais que a gente tenha conhecimento, experiência... Eu já estou há quase 20 anos trabalhando com neurologia, já formei muitos residentes, tenho uma bagagem, sim, né? Tenho muito conhecimento, já vi muitos casos, mas até hoje, e com certeza até o dia que eu me aposentar da universidade, eu jamais vou conseguir trabalhar sozinho. Tá? Então, a ajuda multiprofissional é essencial. Tá? Claudinha, que trabalha com a gente lá no ambulatório, que vai ser a convidada na próxima semana, uma assistente social única, uma pessoa maravilhosa. Eu acho que é um assunto de suma importância, saber dos direitos, né, saber de tirar todas essas dúvidas em relação a quais são os direitos, quais são as falácias em relação a essa questão do transtorno espectro autista. E lembrar que agradecer primeiro a você, Anite, pelo convite,
Agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui assistindo o nosso papo. Espero que tenha contribuído de alguma forma para o conhecimento, difundindo um pouco o conhecimento. E lembrar que eu sempre falo com meus alunos, conhecimento a gente replica para que os nossos alunos o repliquem. O que quer dizer isso? A gente é um replicador de conhecimento, a gente passa um pouquinho que a gente tem, para que essas pessoas depois possam também passar para outras pessoas. Isso é uma corrente, gente, de conhecimento. Conhecimento é corrente, tá? E entendam que, também ao mesmo tempo, eu também aprendo muito com meus alunos, com meus pacientes, o aprendizado, ele é eterno, tá? Então, é uma troca e uma corrente. Então, eu espero que tenha passado algumas informações, que as pessoas tenham tirado algumas das suas dúvidas. É uma pena que tenha acabado, o papo está tão agradável, que eu nem vi a hora passar, já são 8h30. Mas fico à disposição, se quiser no futuro conversar sobre outro assunto. A gente pode marcar algum dia. E agradecer mais uma vez por tanto carinho que eu estou vendo aqui nos comentários, pessoas queridas, vendo que conheço, várias pessoas que entraram. Fico muito, muito feliz. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Ó, beijo, Neurolanders. Até a próxima terça. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.